Olá, eu sou a Márcia Charão, para quem ainda não me conhece, e nós vamos falar hoje sobre exercitar a tolerância. Sim, o assunto hoje é tolerância. A gente não pode esquecer que ser tolerante não significa ser passivo, mas sim olhar com compreensão para tudo e para todos que estão à nossa volta, aceitando e respeitando as diferenças. Eu sei que tem momentos que fica um pouco mais complicado, porque a gente vive numa situação de vários conflitos, né? A gente tem uma rotina que cobra demais, que às vezes faz com que a gente não consiga se encaixar em tudo, né? E quando aparece alguém que meio que nos atrapalha, que nos tira do eixo, lá se vai a nossa tolerância, né? E a tolerância ela se encaixa também em diversos contextos. Tipo assim, a gente tem que aceitar a liberdade de expressão e de opiniões, mesmo quando a gente discorda. Cada um vai ter seu ponto de vista. Não significa que um é errado e o outro é certo. Simplesmente cada um tem seu ponto de vista. Pode ser até que quando uma pessoa me fale comigo sobre determinado assunto, e eu até posso pensar sobre o que ela está falando e achar que é coerente. E achando que é coerente, eu até posso mudar o meu ponto de vista. Ou não, eu posso simplesmente ouvir o que ela tem, continuar discordando, seguir com o meu ponto de vista, mas isso também eu não preciso brigar por causa disso. Simplesmente eu deixo passar. Né? Então, além da liberdade de expressão, liberdade de opiniões, a gente também tem que respeitar a liberdade de crenças, aceitando a diversidade religiosa e também a opção de relacionamento que cada um escolhe. E em todos os momentos do nosso dia, a gente é testado na tolerância, né? Em pequenas coisas, aquela pessoa que marcou de fazer uma coisa e não fez, para aquela pessoa que veio com alguma coisa meio atravessada e a gente já fica meio, né, fora do eixo. Mas hoje eu estou convidando vocês para que a gente olhe para como que está o nível de tolerância dentro de casa. E dentro de casa, com quem? Com os familiares, também com os parceiros de jornada e até quando eu não tenho tolerância para escolher um parceiro de jornada, porque eu já estou tão, né, saturada com algumas coisas que eu não quero mais nem pensar nisso, né? Agora, quando a gente pensa nos nossos familiares, a gente sabe que o nosso maior exercício nessa área acaba sendo com os mais próximos, né? Pai, mãe, tios, né? Filhos, né? E nessa jornada, conforme a gente vai ficando mais velho, vão aparecendo mais dificuldades, né? Então, eles apresentam dificuldades em realizar tarefas, ou precisam de mais tempo para se adaptarem às novas situações. E a gente, em alguns momentos, acha que isso é bem desafiador, né? Conviver com essas pessoas fica desafiador, porque a gente está num ritmo, a gente quer que as coisas andem todas rápidas, mas o que a gente não pode esquecer é que também é muito difícil para elas. Da mesma forma que é pra gente, também é desafiador. E o quanto também elas exercitam, né, a tolerância com a gente. Mas o que acontece? Na correria do dia a dia, a gente acaba acertando, a gente perde a paciência e às vezes a gente até se afasta. A gente esquece que isso também vai passar. E que um dia a gente também vai estar nesse lugar. E a gente vai esperar que tenham pessoas que tenham tolerância para lidar com a gente. Agora, quando a gente consegue olhar para essas situações com a tolerância pedida, com a compaixão, a gente consegue chegar no final dessa jornada sem culpa nem arrependimento. Então vamos lidar com essas situações com muito mais leveza, né? Que é muito mais proveitoso para a gente em todas as áreas, inclusive na nossa evolução, né, de missão de alma. Né? Então, também para isso a gente está aqui, para a gente levar as coisas com mais tolerância.
E aí tem uma outra área que a gente também tem que olhar com muita tolerância, que é dos nossos parceiros de jornada. Sim, porque quando a gente olha com tolerância para o nosso parceiro de jornada, com a nossa parceira de jornada, a gente cultiva a harmonia, a gente cultiva a compreensão e a gente passa a ver as diferenças como oportunidade de crescimento e não como obstáculos. Quando nós praticamos a tolerância, nós aceitamos as diferenças de opinião, as diferenças de comportamento, porque assim a gente vai estar também respeitando o espaço e a individualidade do outro. É aceitar as opiniões e os pontos de vista do parceiro, mesmo quando são diferentes dos nossos, e às vezes isso é bem desafiador. A gente tem que lembrar que cada um vem de uma trajetória de vida diferente, né? E como vem de uma trajetória de vida diferente, também cada um vai ter a sua forma de pensar, a sua forma de agir, né? Mas essas diferenças não devem ser motivos para conflito, mas sim, elas devem servir para enriquecer a relação. Então, praticar a tolerância também envolve compreender as dificuldades, os limites do outro, e isso em todas as relações. Ter paciência, empatia, principalmente quando a gente está naqueles momentos de crise, é fundamental. Porque nessas horas a comunicação fica mais difícil, bem mais difícil. Aliás, ter uma comunicação aberta e honesta é muito importante para que a tolerância se estabeleça no casamento. Vamos pensar assim, o outro não vai adivinhar o que eu estou pensando, né? E nem vice-versa. Eu não vou adivinhar também o que o outro está pensando. E às vezes a gente acaba aumentando o nosso nível de irritação e ficando intolerantes porque a gente começa a achar que o outro não está percebendo os sinais que eu estou dando. Só que a gente tem que ser muito claro no que a gente quer falar, né? Porque se eu não tenho clareza do que o outro está pensando e sentindo, assim como o outro também não tem clareza do que eu estou pensando e sentindo, o que acontece? Eu posso abrir espaço para muitas mágoas, para muitos ressentimentos. E aí a tolerância voa para longe, né? Porque eu fico remoendo várias coisas. E aí cada coisinha que acontece eu trago aquilo para mim como se fosse uma ofensa pessoal. E às vezes nem é. E às vezes uma simples conversa, tipo, olha só, me incomoda quando tu faz isso, né? E aí a outra pessoa diz, nossa, mas eu faço isso até sem sentir, nem é uma coisa que eu posso parar de fazer porque, né, não faz diferença na minha vida. Então, quando a gente fala, a gente deixa claro quais são as nossas necessidades, quais são os nossos sentimentos, fica bem mais fácil, né? Além de tudo isso, quando a gente consegue praticar a tolerância com equilíbrio, porque isso também é muito importante, né? A gente tem que ter o equilíbrio na relação. Não é só um, né, abrindo mão das coisas e sendo compreensivo. Não, é um equilíbrio. Então, quando a gente alcança esse equilíbrio na tolerância, na relação, a gente fortalece a relação. E quando a gente fortalece a relação, a gente cria um ambiente de respeito mútuo, um ambiente de confiança. Porque eu sei que, ok, eu tenho meu ponto de vista, o outro tem o ponto de vista dele, e a gente adequou a melhor forma de convivência na tolerância, sem um querer ficar engolindo o outro, né? E aí, aquilo que eu falei antes, assim, até pegando ainda nessa parte de relacionamentos, o quanto eu posso, quando eu estou escolhendo ter um relacionamento, o quanto eu posso olhar para as pessoas que aparecem, primeiro com o olhar da tolerância.
Porque às vezes, quando eu olho com tolerância, uma coisa que eu achava que, não quero nem saber, pode ser até que mude. Pode ser que eu passe a olhar de uma outra forma. Por quê? Porque daí eu tiro o ranço daquela parte que me incomoda e talvez eu enxergue uma coisa muito legal naquela pessoa. Claro que existem coisas que não são toleráveis, né? Mas aí é simplesmente seguir adiante sem olhar para trás. Mas não se paralisem quando vem um ranço de alguma coisa, onde a gente diz, não, eu não aceito isso desse jeito de forma nenhuma. Vamos olhar com clareza para isso, antes de tomar uma decisão definitiva. Então, vamos praticar a tolerância o tempo todo na nossa vida. E eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem nessa jornada atual, né? Praticar a tolerância, porque são tantas provocações, né? Todos os dias. Eu acho que esse nível de informação que se tem também, essa vida que a gente às vezes a gente mesmo se atropela com ela. Então isso tudo faz com que a gente fique mais intolerante. Então, vamos praticar a tolerância com todo mundo que está na nossa volta, com os nossos parceiros de jornada, com os familiares, com os colegas, com os amigos, com os filhos, com os prestadores de serviço, enfim, todas as pessoas que estão ao nosso redor. Claro que sempre mantendo o equilíbrio. Porque a gente não vai deixar passar nada. A gente não vai também ser aquele que, não, tá tudo bem, sempre aceito tudo, né? Oh, meu Deus, não. É um equilíbrio das coisas. É deixar claro o que eu gostei e o que eu não gostei, ouvir o outro, né? Mas não ouvir o outro já naquela coisa da raiva, tipo, uau, como é que foi, como é que fez isso comigo, né? Coisas desse jeito eu não aceito. Então é isso, vamos respirar mais. Por que isso também é tão importante? Porque não é só com as relações com os outros, mas é principalmente na relação com a gente mesmo. Porque quanto mais eu consigo viver numa harmonia, sabe? Olhando para o outro com compaixão, olhando para as situações todas com compaixão, eu me fortaleço. Eu não carrego o meu corpo físico de doenças, porque eu não vou remoer nada dentro dele. Porque esse é um dos males do século, né? A gente fica somatizando tudo, porque a gente engole as coisas, porque a gente vai levando de qualquer jeito, porque a gente tem raiva, e isso o corpo vai sofrendo, e ele vai meio que paralisando, né? Não só com a raiva, mas também com abandono, com a sensação de solidão, né? Então, olhem para vocês com muita tolerância também, né? E trazendo o melhor sempre. E não deixando que as pessoas no entorno acabem tirando a tranquilidade de vocês, tirando as certezas até de vocês. Olhem para tudo com muita compaixão, com muita tolerância, o tempo inteiro. A pessoa irritou, ok, por que isso me irritou? O que tem aí que eu não estou percebendo? Né? Então sempre olhem para isso, não é se anular, mas é simplesmente olhar com mais amorosidade para tudo, para que a gente possa passar para o estágio seguinte, né? Ficando com mais leveza, com mais amorosidade, enfim. Então, para a gente preparar o nosso espírito e a nossa energia para que a gente consiga cada vez mais ter tolerância sobre tudo e com todos e muito mais compaixão, vamos começar os nossos exercícios, né? Primeiro a gente vai trabalhar o nosso amor próprio, para que a gente também pare de se paralisar.
E depois nós vamos liberar todos os ressentimentos que podem ter ficado com a gente nessa caminhada. E por último, nós vamos trabalhar os julgamentos, que os julgamentos eles andam muito, muito de braço dado com a intolerância, né? Porque quando eu julgo, eu acho que o que eu sei é o que está certo e o que o outro está errado, né? Mais ou menos isso. Então a gente vai liberar tudo nesse momento para que o nosso corpo vibre de uma outra forma, para que a nossa energia expanda de uma outra forma. Então, dando os tapinhas no timo, vocês vão repetir comigo as frases. Eu me amo e gosto do meu jeito de ser. Eu me amo e me aprovo. Sou amorosa e digna de amor. Eu me amo e me aprovo. Nenhuma pessoa, lugar ou coisa tem nenhum poder sobre mim. Sou livre. Sou amada e querida. É seguro sentir todo amor que eu desejo. O amor está em todos os lugares. E eu sou amorosa e digna de amor. Todas as pessoas estão na minha vida para me ensinar lições valiosas. Eu gosto de mim mesma. Portanto, eu gosto dos outros. Eu mereço o amor. Eu perdoo a todos. Perdoo a mim mesma. Perdoo todas as experiências do passado. Sou livre. Estou disposta a perdoar o passado. É bom que eu supere todas as limitações da minha vida. Eu posso, eu escolho, eu realizo. Está feito. Respire um pouco, solte a mão. Respirem novamente, voltem com os tapinhas no timo e repitam comigo. Eu libero nesse momento os ressentimentos das experiências do passado. Eu libero e perdoo qualquer pessoa que tenha me prejudicado. Eu libero e perdoo qualquer instituição, empresa, governo que tenha prejudicado a minha vida. É seguro perdoar. Eu perdoo e coloco os limites sempre que necessário.
Eu escolho dissolver agora todo e qualquer sentimento de injustiça, mágoa, raiva, tristeza. Eu perdoo a mim mesma por todo e qualquer erro que eu tenha cometido. Eu me perdoo por todas as oportunidades que eu perdi. Me libero da culpa, me libero da autocobrança e encerro neste momento qualquer tipo de autopunição. Eu deixo que o perdão limpe cada célula do meu corpo. A minha mente próspera perdoa a tudo e a todos de forma incondicional, porque eu mereço sentir a paz interior e ser feliz. Eu posso, eu escolho, eu realizo. Está feito. Respirem, soltem um pouco a mão. Voltem com os tapinhas no time. Eu destruo agora todos os muros que ergui com os julgamentos que me afastaram da minha essência. Eu destruo agora todo julgamento e rejeição que tenho com os outros, com meu relacionamento, com meu trabalho e com todas as expectativas frustradas. Eu escolho liberar os outros de todos os meus julgamentos e pontos de vista fixos. Eu escolho liberar agora todos os julgamentos que comprei, tranquei no meu corpo e fisicalizei na minha vida. Eu escolho liberar todos os julgamentos que me paralisaram, trancaram a minha voz e o meu ser. Eu escolho ter total clareza sobre meus pensamentos e sobre todos os sentimentos que me prendem no julgamento. Eu escolho agora reconhecer o poder infinito que habita em mim.
eu libero todo julgamento e auto-julgamento e aceito todos os meus irmãos de caminhada como são. Eu estou livre para viver a abundância ilimitada, a felicidade ilimitada e a liberdade de ser quem eu nasci para ser. Eu posso, eu escolho, eu realizo. Está feito. Respirem. Quem está comigo ao vivo agora permanece. Agradeço a quem me acompanha pelo YouTube e espero todos vocês na próxima semana. Gratidão e até semana que vem.